Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. E vamos então à atualização deste padrão, né? Essa boneca aqui é a mais vista aqui nesse canal. Então eu senti aí a vontade de atualizar essa receita, já que, né, tanta gente já fez essa boneca, tanta gente gosta tanto dessa boneca, tem gente que só consegue fazer essa boneca, né? Então vamos lá, gente, olha, eu vou mostrar todas as atualizações que eu fiz, né? E a partir de que ponto você vai fazer, né, essa atualização, tá? Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a playlist da Maria Alice, porque eu não vou refazer todo o corpinho com você. Eu vou fazer a partir do ponto em que ele se atualiza, tá? Que é a partir aqui dos bracinhos. Então, toda essa parte do corpinho aqui, e inclusive os bracinhos, tá? Você vai assistir no vídeo que tá aí embaixo, tá legal? E eu começo com vocês a partir da atualização, porque não faz sentido eu fazer tudo novamente, né? Gravar passo a passo, pontinho por pontinho com vocês, sendo que já tem isso gravado. Tá legal? Então vamos lá. Vou despir aqui, né, a Maria Alice, para que vocês vejam, né? Essa receita é aquela que a cabecinha permite se mover. Vamos lá, vamos aqui soltar a cinturinha, tirar o vestido, para que você veja ela por completo. As principais atualizações desse padrão são a parte do pescoço, né? Aqui que a gente tem, que eu fiz aquela cabecinha de encaixe, que parece aquele brinquedo, né? Aquele bimboquê que a gente faz assim, né? Ele se encaixa na haste, a bolinha se encaixa na haste, então ele é... Ai, tô chacoalhando tudo aí, né? Vocês me perdoem, tá? Vamos lá. Bom, essa foi a principal atualização, certo? Pescoço e corpinho. Além disso, o que que eu atualizei? A cabeça, teve que fazer uma cabeça diferente, tá? Então, a cabeça eu gravei ela inteirinha com vocês. O cabelo é a mesmíssima coisa, não mudei absolutamente nada, tá? Então, você vai encontrar o cabelo no vídeo aí embaixo. Que mais que eu mudei? Sapatinho, eu fiz uma pequena atualização para deixar ele mais definido aqui na sola, tá? Então, o sapatinho eu gravei ele com vocês, deixo inclusive, né, parte escrita na tela para que vocês se acompanhem aí com mais facilidade. Então, ó, o cabelo é igualzinho, a mesma coisa. Fiz um lacinho um pouquinho diferente, tá? Que eu também vou mostrar para vocês como é feito. E no vestido, eu troquei cor aqui no meio, onde vai a cordinha, e fiz uma barradinha diferente, que eu vou passar para vocês passo a passo em qual carreira você vai trocar a cor, porque a base do vestido é a mesma, tá? Então tudo aqui, ó, até aqui embaixo é a mesma coisa do vestido. O que muda é só a forma de fazer essa barradinha aqui, esse barrado aqui em outra cor, tá? Então, ó, desde a primeira carreira do vestido até aqui é igualzinho, não mudou nada. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso aqui, que também é super simples, não tem segredo, assim, né? Pra quem já faz crochê, não tem segredo absolutamente nenhum, tá? E é isso, gente. Aqui eu coloquei um botãozinho, mas na minha opinião, deveria ter dois. Depois eu coloco outro, pra deixar mais fechadinho atrás, tá? Então, é isso. Bora lá fazer o que mudou? Fazer o que mudou nessa boneca. Ela ficou com um rostinho muito bonitinho, né? Esse tipo de cabecinha, ó, permite que o próprio narizinho se desenhe antes da gente fazer o narizinho em si, né? Então ele já fica com um formatinho assim, ó, de narizinho, tá vendo? E fica muito bonito, porque fica bem definido o rostinho, né? Olha que belezinha as bochechinhas. Eu gostei muito, eu fiz essa atualização também para o Gabriel, só que eu não gravei, mas eu fiz com essa mesma cabeça. Achei muito bonita. E eu chacoalhando vocês, né, para variar. Então vamos lá, gente, vamos colocar a mão na obra? Então, olha, já tá avisado, tá? A gente vai começar a atualização a partir daqui, ó. Uniu os bracinhos, vem para essa próxima atualização aqui, tá bom? Até lá, até essa parte aqui é exatamente igual que tá no vídeo aí na descrição,
Beijo enorme no coração. Bora trabalhar, bora pegar a agulha e linha, que é o que a gente gosta mais de fazer, né? Passar um tempo aí com essa agulha e linha em mãos para fazer essas maravilhas. Beijo, gente! Então, vamos lá fazer a atualização dessa receita para vocês aqui, né? Para fazer aquela cabecinha de encaixe. Você vai repetir a receita da Maria Alice, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, o link para que você acesse essa receita, tá bom? Então, tá aqui na descrição do vídeo. Você vai repetir toda a receita até a carreira de união dos braços, tá vendo? Essa aqui é a última carreira que eu fiz e ela foi unindo o braço ao corpo. Até essa carreira você vai repetir exatamente igual, sem tirar nem pôr. Daqui pra frente que a gente vai modificar um pouquinho para fazer aquele pescocinho, né? Aquele pescocinho fininho, para que a gente encaixe a cabeça no corpo, tá bom? Então, bora lá. Repete tudo isso e daqui pra frente que vai mudar, tá legal? E para a gente não ter nenhuma confusão de quantidade de carreiras, de número de carreira, em que carreira a gente tá, que número de carreira que a gente vai, enfim, eu vou zerar a contagem de carreiras aqui, tá? Então, já sabe, a próxima carreira aqui, que é a próxima carreira que eu vou começar a modificar, atualizar a receita, porque aqui para baixo é tudo igual, eu vou contar como carreira 1, tá? Pra gente não ter nenhuma confusão. E essa carreira 1 que a gente vai fazer a partir de agora, ela vai ser de 8 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Então, você vai repetir aí, ó, 8 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, vai ficar aqui com 36 pontos baixos, tá legal? Próxima carreira, carreira de número 2. Você vai fazer 2 pontos e uma diminuição para começar. Depois, por 5 vezes, você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E para encerrar a volta aqui, você vai fazer 2 pontos baixos, tá? Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 30 pontos de base. Na carreira anterior, a gente ficou com 36 e agora a gente diminui 6 pontos e a gente vai ficar com 30 pontos, tá? Então, carreira de número 2, 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes e 2 pontinhos para finalizar. E agora, se você ainda não fez, coloque enchimento na boneca, né, dando uma especial atenção para o bumbum, que é onde dá a forma para fazer com que a boneca fique sentada, tá bem? Então, vou aqui colocar meu enchimento, já volto com você. Essa parte a gente já tá cansado de fazer, né? Para quem é fã da Maria Alice aí já sabe que tem que colocar o enchimento lá no bumbum certinho, para que forme, né, a voltinha aqui para que ela fique sentadinha, tá bom, gente? Já aproveita e já separa aí também o objeto que você vai usar para sustentação do pescoço. Quem me acompanha aqui mais um tempo sabe que eu gosto de usar um cabo de escova de dente, né? Porque a gente não gosto de usar essa expressão porque eu não sou a favor de matar nada, mas já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ai, que expressão horrível, mas enfim, vamos lá. A gente já faz 2 funções. Uma, a gente dá uma vida útil maior para esse plástico, né, em vez de descartar ele na natureza. E outra, a gente dá uma boa sustentação para o pescoço dessa boneca, tá bom? Então, vou aqui colocar o enchimento, vou separar aqui meu cabo de escova de dente e já volto com você. Então, estou aqui com o corpinho cheio de enchimento lá na parte de baixo, que eu não coloquei para não me atrapalhar ainda, tá? Tô aqui com a minha escovinha de dente, né, que eu gosto de usar. Ainda não tirei a cabeça dela, vou tirar mais tarde. Daí eu já tiro na parte certa, né? Já corto certinho o que eu preciso e o que eu não preciso. E a gente vai para as próximas carreiras, tá? A próxima carreira é a carreira 3 deste processo de atualização e você vai fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vai ficar aqui com 24 pontos de base, tá bom?
Então, ó, já deixa aí sua escovinha posicionada, guarda o espacinho dela lá dentro, enche, coloca o enchimento necessário e faz a carreira de número 3, que é de 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora vamos trabalhar a volta de número 4, e para essa volta você vai fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vai passar de 24 pontos baixos para 18, tá bom? Então, carreira de número 4, 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes na volta. E agora a gente vai crescer aquelas carreiras para fazer aqui o tubinho do pescoço. Vamos trabalhar 15 carreiras, tá? Então, da carreira de número 5 até a carreira de número 19. São 15 carreiras trabalhando 18 pontos baixos por cada uma, tá? Não esquece de ir incluindo enchimento no espaço que vai ficar vazio, né? Entre o teu crochê e o teu objeto aí de sustentação, tá bom? Então, te encontro lá na carreira de número 19. E agora, a próxima carreira, a carreira de número 20, faça aí um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes na volta para você ficar aqui com 12 pontos de base. E agora, a última parte é fazer a última carreira aqui, que é a carreira de número 21, que você vai fazer 6 diminuições, tá bom? Então, fazendo isso, você pode cortar o fio e arrematar. E dessa forma o corpo é pronto, tá? Está prontinho. E na próxima parte vamos fazer a cabeça, que é a cabeça de encaixe, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Bom, vamos começar aqui essa cabecinha. Eu já tenho uma pronta aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente trabalha essa cabeça, olha, de cima para baixo, ou seja, uma cabecinha top-down. Não é aquela cabecinha que a gente dá uma continuidade do pescoço, né, e vai subindo e fecha lá em cima, ok? Essa aqui é o inverso, a gente começa pelo topo da cabeça e vai descendo, tá bom? Então, a gente constrói aqui, ó, esse túnel para que a gente encaixe, né, o pescocinho e a boneca pode fazer o movimento de cabeça. Ok? Bom, aqui tá uma cabecinha sem nenhum adereço, né? Sem nenhum bordado, então parece feiosa de tudo, né? Não fica bonito neste momento, porque depois a gente deixa ela bonita. Mas é esse trabalho que a gente vai fazer agora, tá? É fazer essa peça e essa cabecinha aqui, beleza? Então, bora lá! Então, vamos começar aqui essa cabeça, trazendo, né, fazendo um anel mágico. Faço aquela correntinha para bloquear o anel. E agora, a gente vai trabalhar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecha o anelzinho e a gente tem a primeira carreira com 6 pontos baixos, tá? Para fazer a segunda carreira, você vai fazer 2 pontos baixos em cada um desses pontinhos que a gente acabou de fazer, ou seja, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, ó, primeiro ponto e o segundo no mesmo local para fazer o primeiro aumento, tá? E assim a gente segue até o finalzinho, até lá o 6º ponto. Vamos lá. Segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e por fim o último aumento, o 6º aumento, tá? E assim a gente tem a segunda carreira pronta e neste momento a gente tem 12 pontos de base, tá? Fecha bem o anelzinho, deixa ele bem fechadinho no centro. Vamos agora para a carreira de número 13. Para essa carreira, você vai trabalhar um ponto baixo e no próximo pontinho de base, você vai fazer um aumento. E vai repetir isso por toda a volta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Então, ó, fiz o ponto baixo, vou fazer o aumento. Repete isso. Um ponto baixo e um aumento. São 6 repetições dessa sequência.
um ponto baixo, um aumento, tá? No comecinho dos projetos eu faço isso com um pouco mais de atenção, mas depois, mais para frente, eu vou falar as carreiras para vocês, porque vai ser sempre uma repetição, né? E a gente não vai precisar fazer a carreira inteira aqui, senão fica bem cansativo, certo? Um ponto baixo e um aumento para a última sequência, tá? E assim a gente tem a carreira de número 3 e neste momento a gente tem aqui 18 pontos de base. Para fazer a carreira de número 4, a gente vai fazer aqui, ó. Começamos com 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos. E no próximo pontinho de base eu faço um aumento. E é essa sequência que eu vou repetir até chegar lá no meu marcador, tá? Até chegar no último pontinho de base. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir isso 6 vezes. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. E agora só falta a sexta e última repetição. 1, 2 pontos baixos e no último pontinho o aumento. E essa então é a carreira de número 4 e eu fiquei aqui com 24 pontos de base. Para a carreira de número 5, você vai repetir por 6 vezes 3 pontos baixos e um aumento. Então é só seguir fazendo do jeito que a gente vem fazendo, só que vai aumentar um pontinho, né? Então serão 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e vai fazendo assim 6 vezes na volta. No final da volta você vai ficar com 30 pontos de base. E vamos aqui agora para a carreira de número 6. Para essa carreira, você vai repetir por 6 vezes, 4 pontos baixos e um aumento, tá? E quando você terminar essa carreira, carreira de número 6, você vai ficar aqui com 36 pontos de base. Carreira de número 6, 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. A próxima carreira é a carreira de número 7. E para essa carreira, você vai fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento e vai repetir isso na volta por 6 vezes. Fazendo esses 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, você vai ficar aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira é a carreira de número 8, que você vai fazer aqui na volta 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Fazendo dessa forma, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, você vai ficar aqui com 48 pontos de base. A próxima carreira é a carreira de número 9 e para essa carreira você vai trabalhar aqui por 6 vezes. 7 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, fazendo 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes nessa volta, você vai ficar aqui com 54 pontos de base. Próxima carreira é a carreira de número 10 e para essa carreira você vai trabalhar aqui nessa volta por 6 vezes 8 pontos baixos e um aumento. E fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 60 pontos de base. E agora vamos trabalhar carreiras retas, tá? Ou seja, carreiras sem aumentos e nem diminuições, tá bom? Então vamos trabalhar 10 carreiras e será da carreira de número 11 até a carreira de número 20, tá bom? São 10 voltas trabalhando aqui 60 pontos baixos. Por 10 vezes você vai repetir 60 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 20 prontinha. E aqui, então, eu retorno com as 10 carreiras de 60 pontos baixos, tá? Agora a gente vai começar a carreira de número 21. Vai começar essa carreira, olha, fazendo 24 pontos baixos. Tá? Então, eu já tenho aqui prontos 24 pontos baixos para iniciar a carreira de número 21. Depois dos 24 pontos, você vai fazer uma correntinha. Vai pular um ponto de base e vai no próximo ponto fazendo pontos baixos. Vou fazer 9, tá? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Depois dos 9 pontos baixos, você vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base e vai finalizar essa carreira com 25 pontos baixos, que é o que falta aqui para a gente chegar lá no marcador, tá? Qual que é a intenção de fazer essas correntinhas aqui e pular o ponto de base? É criar o espacinho, já deixar marcado o espacinho onde você vai encaixar os olhinhos, tá bom? Então, esse aqui, olha, depois que a gente crescer as carreiras, fica assim, bem marcado no trabalho, esses espacinhos que a gente pulou, tá bom? Então, agora eu vou só terminar aqui com os 25 pontos que me falta e já volto com você. E vamos então para a próxima carreira, carreira de número 22. Para essa carreira, você vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E quando você chegar aqui no buraquinho da correntinha, ó, você vai enfiar a agulha no buraco e trazer o fio e fazer o ponto, tá bom? Não precisa pegar na alça da correntinha, não. Pode vir no buraquinho mesmo e fazer por aqui que não vai influenciar em nada o tamanho do buraquinho para você depois colocar o olhinho, tá bom? Então, carreira de número 22, faça aí 60 pontos baixos. E vamos então para a próxima carreira, carreira de número 23. Eu vou começar essa carreira fazendo aqui 19 pontos baixos. E depois de feito aqui os 19 pontos baixos, a gente vai fazer os aumentos para começar a fazer o volume das bochechas, tá? Então, começamos aqui fazendo um aumento e um ponto baixo por 4 vezes. Então, ó, o aumento, um ponto baixo, primeira vez. Um aumento, um ponto baixo, segunda, um aumento, um ponto baixo, terceira, um aumento e um ponto baixo, a quarta vez, né? Eu tenho 4 aumentos aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho invertido. Eu começo com um ponto baixo e um aumento, tá? E vou repetir isso por 4 vezes. Então, essa aqui é a primeira vez, um ponto baixo, um aumento para a segunda vez, um ponto baixo e um aumento, que é a terceira. E a última vez aqui, um ponto baixo e um aumento, tá? Então, a gente começou aqui a trabalhar os pontos para fazer o volume para as bochechas. E agora, para encerrar essa carreira, você vai fazer aqui 18 pontos baixos, que é o que está faltando para fechar, tá bom? Então, vou terminar os 18 pontos e já volto. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que na carreira de número 23 você ia finalizar com 68 pontos de base, tá? Agora a gente vai começar a carreira de número 24 e para começar essa carreira você vai fazer aqui 19 pontos baixos, tá? Então começamos a carreira de número 24 com 19 pontos baixos. Agora a próxima etapa aqui, a gente vai fazer um aumento, 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4, e depois desses 4 pontos baixos, outro aumento, tá bom? Então, aqui o começo da carreira, ó, 19, um aumento, 4 pontos, um aumento. Agora, a gente vai fazer aqui 17 pontos baixos, tá? Vou fazer 17 pontos. E aqui, depois de fazer os 17 pontos baixos, eu vou fazer um aumento, depois 4 pontos, então 1, 2, 3, 4 pontos baixos, depois dos 4 pontos baixos, mais um aumento.
E agora, para encerrar essa carreira, você vai fazer aqui 20 pontos baixos, tá? Então, ó, começamos com 19, tem uma troca de novelo aqui no meio do caminho. Começamos com 19, um aumento, 4 pontos, um aumento. 17, um aumento, 4 pontos e um aumento. E agora eu vou encerrar a carreira com 20 pontos baixos, tá? O total aqui, você vai ficar com 72 pontos de base. E agora vamos fazer duas carreiras, a carreira de número 25 e a carreira de número 26. Cada uma delas com 72 pontos de base, tá bom? Então, só repetir 72 pontos para as duas carreiras. Ou seja, 72 para cada uma dessas carreiras. Carreira de número 25 e carreira de número 26. Então, aqui estou de volta com a carreira de número 25 e de número 26 pronta. Já dá para colocar os olhinhos, né? E que a gente trabalha aí sem ficar esbarrando neles. Então, ó, naqueles buraquinhos que as correntinhas fizeram, só colocar os olhinhos, tá vendo? Ó, fica bem marcadinho, é só encaixar os olhinhos ali que ele já vai ficar na posição correta, tá? Travinha, que é importante. E pronto, né? Olhinhos instalados. A próxima carreira é a carreira de número 27 e para essa carreira, presta atenção que são por 8 vezes, tá? Então, a gente vai repetir aqui 7 pontos baixos e uma diminuição por 8 vezes na volta, tá bom? E vamos ficar com 64 pontos de base. Então, 7 pontos e uma diminuição, 8 vezes na volta para ficar com 64 pontos de base. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 28. Você vai começar essa carreira fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Só marcar aqui. Depois dos 3 pontos baixos, você vai fazer a diminuição, né? Porque a gente já tá fechando, né, este círculo aqui. Então, 3 pontos baixos, uma diminuição. Agora, você vai fazer por 7 vezes 6 pontos baixos e uma diminuição. E quando você terminar a 7ª vez, vai sobrar 3 pontos baixos que você vai fazer 3 pontos baixos normal, tá? 3 pontos de base, 3 pontos baixos, ok? Carreira de número 28, 3 pontos baixos e uma diminuição, por 7 vezes 6 pontos baixos e uma diminuição, e para encerrar, 3 pontos baixos. Você vai ficar aqui com 56 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 29. Faça na volta por 8 vezes 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, só repetir por 8 vezes 5 pontos baixos e uma diminuição na volta e você vai ficar aqui com 48 pontos de base. A próxima carreira é a carreira de número 30 e que você vai fazer aqui 48 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, sem aumentar e nem diminuir, tá bom? Então, 48 pontos baixos é a carreira de número 30. E vamos agora para a próxima carreira, a carreira de número 31. Para essa carreira, você vai começar fazendo aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, por 7 vezes, você vai repetir 4 pontos baixos e uma diminuição. E para encerrar a carreira, 2 pontos baixos, tá? Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 40 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 32, e para essa carreira você vai trabalhar aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por 8 vezes na volta, tá? No final dessa carreira você vai ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 32, 3 pontos e uma diminuição por 8 vezes para ficar com 32 pontos. A próxima carreira é a carreira de número 33 e para essa carreira você vai fazer por 2 vezes 14 pontos baixos e uma diminuição. No final, você vai ficar aqui com 30 pontos de base. Então, por 2 vezes, 14 pontos baixos e uma diminuição. E agora, você já pode começar a colocar enchimento na cabeça da sua boneca. Vai direcionando o enchimento, bastante enchimento para esse lugar aqui que a gente fez
os aumentos, tá? Para realmente ressaltar depois as bochechas, quando a gente fizer, né, o fundinho dos olhos, né, fizer a fossa dos olhos, a fossa ocular, para ficar bem ressaltadas as bochechinhas, tá? Então, ó, vai enchendo e vai fazendo este movimento, ó, direcionando, deixando um túnel aqui no centro da cabecinha para ficar mais fácil para entrar o pescoço depois, tá? O mesmo para você fazer a vira, né, das carreiras que a gente faz aqui para dentro, tá bom? Então, enche aí. Não deve ser aqui, né, pouco enchimento, tá? Precisa ter bastante enchimento para a cabeça ficar firme, para realmente manter a forma da cabeça, porque senão não adianta nada a gente fazer esse monte de aumentos aqui na frente, porque senão não toma forma, tá bom? Então faz, não esquece de deixar o vãozinho aí, ó, com o seu dedo, direciona bastante enchimento para cá, não deixa rugas, tá? Ó, rugas, ondulações na cabeça, ela tem que ficar firme, ó, veja essa aqui, ela tá firme, tá vendo? Não tem nenhuma ruga, tá vendo, ó? Tá bem firminha, e quando a gente fizer aqui a manobra, vai ressaltar as bochechinhas, tá? Então, dito isso, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 34. Para essa carreira, você vai trabalhar por 6 vezes, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, carreira de número 34, 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes na volta, e a gente vai ficar aqui com 24 pontos de base. E vamos aqui para a próxima carreira, carreira de número 35. Para essa carreira, você vai fazer 24 pontos baixos, usando somente a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, você vai pegar, ó, entrar aqui no meio das duas alcinhas, usar só a alcinha de trás para apoiar o fio. Tá? Então, ó, 1, 2... Opa, escapou aqui, 3, tá? Então, vai trabalhar uma carreira de 24 pontos baixos, usando só a alcinha de trás. E agora, você vai fazer 15 carreiras de 24 pontos. Vai fazer da 36 até a 50. São 15 carreiras repetindo 24 pontos baixos, tá? Você só vai colocar enchimento até aqui, até a carreira de número 35, que é essa carreira que a gente fez aqui em BLO. Tá? Então, aproveita agora, coloca todo o enchimento que você precisa, porque depois vai ficar um pouco difícil, que a gente vai ter aquele tubinho aqui, certo? Bom, então assim, enchimento só até aqui. Nas próximas 15 carreiras que você vai fazer de 24 pontos, não coloca enchimento, tá bom? Então, faz aí as 15 carreiras. Não esquece de encher a cabecinha antes de partir para essas 15 carreiras e eu te encontro lá na carreira de número 50. E agora vamos fazer a carreira de número 51. Para essa carreira, você vai fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes na volta, tá? E vai ficar com 18 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 52. Faça aqui na volta 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes e dessa forma você vai ficar com 12 pontos de base. E agora vamos fazer a carreira de número 53, que é a última carreira. Você vai fazer aqui 6 diminuições. E quando você terminar, pode cortar o fio e arrematar a ponta. E agora, com todas as carreiras prontas, o que a gente precisa fazer é levar essa parte aqui para dentro da cabecinha. E para isso a gente vai aqui, ó, com o polegar, do mesmo movimento que eu fiz com vocês para colocar o enchimento, a gente vai trazendo isso para dentro, tá? É um pouco de paciência, um pouco de delicadeza e um pouco de brutalidade, tudo ao mesmo tempo. E vamos, ó, de pouquinho em pouquinho e vai conseguindo virar. Ah, não é uma coisa tão difícil de fazer, é chatinha, tá? Confesso que é chatinha, mas não é impossível, tanto que eu faço em quase todas as bonecas hoje em dia desse jeito, né? Então, vamos lá, tá quase todo virado. Quase chegando lá. Com os 2 polegares, você vai ajustando de um lado, ajustando do outro. E a gente vai fazendo essa dobra para dentro.
Pronto, só falta a pontinha. E dessa vez demorou um pouquinho mais do que o normal. Mas pronto, ó, tá todo virado lá pro lado de dentro, tá? Agora o pescoço da boneca se encaixa direitinho nessa parte. Vou até pegar aqui o corpinho, né, ó. Se encaixa bonitinho. Mas só que antes da gente fazer, né, a colocação dessa cabeça, eu vou bordar o rostinho com vocês, tá bom? Depois vocês só vão buscar o restante dessa boneca nos vídeos anteriores. Lembra que eu tô atualizando só essa parte do corpinho, tá? A Maria Alice, ela continua sendo a Maria Alice, com as duas tochas de cabelo aqui em cima, e enfim, com o vestidinho dela. Eu tô atualizando a receita para esse tipo de corpinho, tá legal? Mas o bordado do rostinho eu vou fazer com vocês também. Então vamos lá, gente, começar a desenhar, né, o rostinho da boneca, tá bom? Pode fazer isso de colocar a cabeça no pescocinho para depois desenhar? Pode, né? Não tem problema. Eu prefiro fazer dessa forma que fica mais fácil da gente manusear do que manusear com o corpo todo, tá legal? Então primeiro eu faço isso, depois eu prendo essa cabeça no pescoço. Bom, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer é aquele afundamento dos olhinhos, né? Fazer aqui uma órbita, fazer a fossa ocular, tá bom? Então, para isso, se você já está me assistindo aqui há algum tempo, em alguns vídeos, você sabe que eu gosto de simular os olhinhos como um relógio, para que a gente consiga, né, ficar todo mundo no mesmo ponto, tá? Então, um reloginho. Aqui é o número 3 do relógio, aqui o número 9. Você vai marcar esses pontos dos dois lados, tá? 3 e 9, ó. Reloginho, reloginho. Hora 3 e hora 9, tá bom? Agora com fio da mesma cor que você utilizou para fazer a cabeça, corta aí um pedacinho, agulha de tapeçaria. E a gente vai passar por esses pontos que a gente marcou. Então, eu entro com meu fio aqui embaixo, onde não tem nenhum, vai ficar escondidinho, né? Não vai, desculpa, não vai aparecer nenhuma cicatriz desse lugar. E a gente sai aqui, ó. Primeiro nesse pontinho aqui que eu marquei, que é as 3 horas do reloginho, tá? Deixa uma pontinha aqui embaixo para depois eu arrematar. Saiu aqui, entro aqui no número 9 do meu reloginho. Vou lá pro outro olhinho já e já faço a mesma coisa. Né? Saio aqui, onde seria o número 3, e entro onde seria o número 9. Volto com esse fio lá para baixo. Pode sair no pontinho do lado, tá vendo, ó? Não precisa sair no mesmo pontinho. Dá para sair no mesmo pontinho, vai dar o mesmo efeito, mas aqui desse jeito ele vai ficar um pouquinho mais preso, tá? E agora eu passo estes fios aqui, ó, por baixo do olhinho. Passei um. E agora eu vou passar o outro, ó. Puxa a pontinha para que ele entre embaixo do olhinho, tá bom? E agora a gente vai puxar, né, esse fio para fazer o afundamento, tá vendo? Quando tiver na profundidade que te agrada, aqui cada um, né, faz de um jeitinho. Tem gente que gosta do olhinho bem fundinho, bem marcado, né? Tem gente que já gosta de uma coisa mais sutil. Então, deixa aí aonde você aprecia o olhinho fundinho e dá um nozinho. Por isso que é bom fazer num lugar, ó, que vai ficar escondido, porque vai ficar uma cicatrizinha aqui embaixo, não tem jeito, tá? Então, deixa na profundidade que você quer, dá um nozinho e esconde essas pontas para dentro do trabalho e corta o excesso, tá? Então, tá aí, ó, fundamento dos olhinhos pronto, né? Você faz aí do jeitinho, na profundidade que te agrada. Tá? Agora é só esconder esses fios, tá bom?
E vamos continuar aqui com o nosso reloginho. Agora a gente vai fazer aquela parte que a gente faz o branquinho do olho, tá? Nesse branquinho eu costumo dar um pouquinho mais de profundidade para o olhar da bonequinha, tá bom? Então a gente vai marcar aqui, ó, o número 2 do reloginho e o número 6 ou 7 do reloginho, tá? Para fazer a meia lua aqui. Do outro lado, como a gente está espelhado, é o número 10 do nosso reloginho e o número 5 ou 6 do nosso reloginho, tá bom? Ó, aqui é 2 para 1, mais ou menos, e aqui é 10 para 11, mais ou menos, tá? Não dá para ser tão exato assim, certo? Agora a gente vai lá, cortar um pedacinho de fio. Eu vou usar um fio duplo, tá? Ou seja, eu vou usar, já para não passar duas vezes, eu já passo ele duplo e já fica pronto. Então, tô aqui, ó, sobra de fio, gente, tá vendo? Sobrinha de fio. Vou passar na minha agulha e a gente vai passar ali, entrar embaixo novamente, para que não fique nenhuma cicatriz, e passar por esses pontos. Ó, vou igualar as pontinhas aqui, porque eu quero já passar ele duplo lá. Para não ter o trabalho de passar duas vezes, a gente já passa os dois de uma vez só. Certo? Fiozinho duplo. Então, vamos lá, ó. Entrou aqui embaixo, saio lá no pontinho lá em cima, que eu marquei. O quanto mais pertinho do olho esse, melhor, tá? Às vezes a gente não consegue sair bem do ladinho, mas bem grudadinho por causa da trava, mas dá certo mesmo assim. E agora a gente entra aqui neste outro ponto. Vou lá pro outro lado, faço a parte de baixo, que é o que tá mais próximo aqui para eu chegar com a minha agulha. Aqui, né? Igual na matemática, a ordem não altera. Um produto e vamos lá, ó. Ajusta as pontinhas, puxa as pontinhas só para ficar ajustadinho ali do ladinho do olho. E a gente faz aqui a outra entrada e volta. Agora você volta no mesmo ponto, tá? Porque a gente não precisa puxar este fio, fazer nenhuma tensão no fio. Você volta no mesmo ponto para que a gente esconda esse fio para dentro da boneca. Se você tiver uma agulha maior, também já te ajuda a fazer essa parte. Né, ó, dá uma puxadinha no fio só para sentar aqui do lado, tá? Não vai ser igual aquela manobra que a gente fez de puxar. E agora, ó, só dar um nozinho e esconder toda essa rebarbinha aqui para dentro da boneca, para ficar tudo escondidinho, bonitinho. Bom, então essa parte do branquinho do olho também já tá pronto. Vou esconder esses fios aqui e já volto com você. E agora vamos fazer aqui o contorno pretinho dos olhos, né? Que a gente faz os cílios, sobrancelha, pode fazer com marrom também, enfim, pode fazer da cor que você quiser, né? Mas o mais usual seria o preto ou o marrom. Eu tô usando esse fio que ele é fininho, então por isso eu uso ele duplo, tá? Se você estiver usando um fio dessa mesma espessura, usa um fio simples, tá bom? Então, antes da gente passar os fios, vamos marcar aqui os pontinhos. Eu gosto de fazer uma parte mais grossinha aqui em cima, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 voltas, tá bom? E eu inicio aqui, ó, onde seria o número 10. Não é no centro, tá? Um pouquinho para cima do centro. Seria mais ou menos o número 10 do meu reloginho. Do outro lado, ele é o número 2, certo? Porque é espelhado do lado de cá. Você pode vir, ó, na mesma carreirinha e marcar o ponto, tá? O outro ponto que eu gosto de marcar já está marcado, que é esse aqui, ó, onde eu tenho a saída do fio branco. Tá vendo? Aqui, tá? E do outro lado, né, seria o mesmo ponto equivalente lá do outro lado. Então, nesse ponto aqui, eu vou passar 2 vezes o fio, para deixar mais grossinho em cima do olhinho. Aí, o outro ponto que eu gosto de fazer
É esse aqui, do centro do olhinho, como seria o número 3 do olho, só que eu conto 2 carreiras, 2 pontos para frente. Ó, contei 1, 2 e marco o ponto. Do outro lado seria o número 9, certo? Então, ó, no centro, conto 2 carreiras, 2 pontinhos para fora e marco o ponto, tá? É você só ver se tá na mesma posição, esse aqui vai precisar entrar mais um pouquinho no centro do ponto. Pronto. E aí, agora, a gente faz o trabalho com fio e agulha. Então, aqui eu vou fazer um olhinho com você e tudo que eu fizer num olhinho você vai replicar para o outro, tá bom? Ó, vamos entrar aqui embaixo para não ficar nenhuma cicatriz. Saio aqui neste primeiro pontinho do lado interno do olho. É chatinho de sair no ponto certinho que a gente marca, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue. Aqui tá, eu marquei bem no centro. Pronto. Aqui. Ó, trago o fio, deixa a pontinha aqui para depois a gente arrematar. Vou entrar aqui, sair novamente lá para fazer a parte dupla que eu quero fazer. Não saí exatamente onde eu queria, vamos voltar e fazer da forma certa, né? Eu quero fazer exatamente no mesmo ponto. Ó. Tá vendo? Assim eu faço aqui a volta dupla aqui em cima do olhinho, deixo aqui mais grossinho, tá? Já venho neste ponto aqui e faço essa partezinha aqui também do lado de fora. Aqui você pode incrementar fazendo novos cílios, novas puxadas, aí é com você, você faz deixando ele mais incrementado. Eu acho que assim fica delicado e muito bonito e mais fácil de fazer. Então, veja, ó, fica bem delicadinho, bem bonitinho, certo? Aqui mais grossinho e aqui a gente puxa um cíliozinho. Para você marcar a sobrancelha, não esquece, né? A mesma coisa do outro lado, tá? Então, só voltar o vídeo um pouquinho e que você faz o outro lado. Para marcar a sobrancelha, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de utilizar a mesma largura do olhinho como referência, daí eu pego este pontinho que eu fiz aqui e conto 1, 2, 3 carreiras para cima, 3 carreiras para cima e marco o ponto. É que fica bem no centro do pontinho aqui, mas tudo bem. Agora eu vou contar 4 pontos para trás, ó. 1, 2, 3, 4. E marco, mas na carreira de baixo. Percebe, ó? Aqui nessa carreira e aqui na carreira de baixo, largura do olhinho com 4 pontos de distância. E aí eu passo aqui o meu fio nesses pontos, coisa simples. Ó, saio nesse aqui. Tá bem no meio do meu pontinho, eu tenho que passar entre o ponto. E venho para esse aqui, tá? Vou voltar aqui embaixo, no mesmo lugar onde tudo começou, porque aqui a gente não precisa tensionar o ponto, é só arrematar o fio e vai estar pronto. Pronto, ó, a sobrancelha também tá prontinha. Então, agora é só replicar tudo do outro lado do mesmo jeito, tá? Aproveita, ó, que já tá marcado aqui qual é a carreira e já marca o pontinho que você quer fazer a sobrancelha do outro lado. Fica bem mais fácil, né? Conta as carreirinhas e pronto. E agora é a hora da gente fazer o narizinho da boneca, tá? Então, você vai localizar o centro do rostinho, tá? E vai marcar essa carreira aqui, ó, que não está sendo utilizada pelo olhinho, tá vendo? Ó, tá bem no limite, mas ela não está sendo utilizada, tá? Então, a gente vai aqui, marca o centro, conta 2 para cá, 2 pontos para cá e 2 pontos para cá. Você pode fazer menor ou maior de acordo
com o seu gosto, tá bom? Então, tá aí, ó, são 4 pontos de distância entre um e outro. Agora, a gente vai com o fio cor de pele, o mesmo que você tá utilizando, para fazer a pele da boneca. Pega aí um pedacinho. Vocês sabem que eu sou meio exagerada, né? Eu pego sempre um pedacinho maior. Aí eu detesto passar perrengue para fazer arremate, então eu prefiro ter um pouco sobrando. E a gente vem aqui, ó, sai num pontinho, nesse primeiro alfinete, deixa a ponta lá para depois a gente fazer o arremate. E aqui a gente vai fazer 4 voltas, dessa forma, ó, entra em um, sai lá no outro. Tá? Sempre deixando um sempre certinho do ladinho do outro para dar a largura do narizinho para ficar bonito. Ó, percebe? Alinhadinho, ó. Um do ladinho do outro. Faz 4 voltinhas. Tá? E depois que você fez essas 4 voltinhas aqui, a gente vai encapar, né? Essas argolinhas aqui que a gente fez. Como que a gente vai encapar? Passando a agulha por baixo delas. Vai ajustando lá na ponta, de uma ponta para outra, ó. Vai passando por debaixo, enfileirando elas, um do ladinho da outra certinho, até chegar aqui no final. Tá? Chegando no final, você vai entrar com esse fio de volta e vai trazer aqui onde tudo começou, dar um nozinho, esconder os fios e está pronto o narizinho. Bom, então temos o narizinho também pronto, que fica muito bonitinho fazer dessa forma, né? Você pode variar a personalidade da boneca fazendo um nariz menorzinho, fazendo um nariz maior, né? Se for menininho, você deixa ele mais grossinho, fazendo mais voltas. Enfim, dá para brincar bastante aí com esse tipo de narizinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a orelhinha. Ó, percebe que sobrou o fio? Eu passei aqui por dentro o fio que sobrou no nariz e já vou aproveitar para a orelha. Eu sou exagerada, mas eu também não desperdiço material assim não, tá? Vamos lá, gente. Aqui, ó, na carreira do meio, né, como se fosse 3 horas aqui do nosso reloginho, você vai contar 8 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, tá? Bem aqui no centro, tá bom? A mesma coisa pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, tá? Visualiza se eles estão assim, visualmente no mesmo ponto. Pode usar seus dedinhos para medir, tá? Esse aqui eu preciso colocar um pouquinho mais para fora. Usa aí os seus dedinhos para fazer uma misura, para ver se tá tudo certinho, tá? Aqui um pouquinho mais para baixo. Bom, feito isso, o que que você vai fazer? Vai marcar o ponto de cima e o ponto de baixo. Aqui, aqui. São, ó, 1, 2, 3 pontos de diferença entre eles, tá? Mesma coisa do lado de cá, ó, ponto de baixo e aqui o ponto de cima. Sempre visualizando, né, assim, para que você veja se eles estão na mesma posição, além de fazer, né, a medida aí com os seus dedinhos, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer as mesmas laçadas que a gente fez aqui no narizinho, aqui na orelhinha. Então, a gente entra com ponto, entra num ponto qualquer aqui atrás da cabecinha, leva aqui para o primeiro pontinho de baixo e a gente vai fazer aqui 3 voltinhas, tá? Não precisa ser muito mais do que isso, não, porque a orelhinha ela fica mais escondidinha, então a gente não precisa fazer uma coisa assim, tão grossinha, né? É só para dizer que tem orelhinha aqui mesmo e isso a gente vai fazer com pontos na agulha, tá? Então, ó, 2 ou 3 voltinhas, vou dar 3 voltinhas. E agora a gente vem com a agulha de crochê. Com a agulha de crochê, você vai fazer aqui, ó. Passa embaixo de tudo. Uma correntinha para firmar aqui, certo? Agora, você vai fazer um ponto baixo, 2 meio ponto alto, 1, 2 meio ponto alto e um ponto baixo.
Feito isso, você vai, ó, puxar o fio e voltar com este fio na origem, de onde ele estava vindo. No meu caso, não tem uma origem, né? Não tem a outra ponta, então eu vou trazer lá, vou levar lá para trás, onde eu sei que vai ter cabelinho, e vou fazer aqui um arremate, tá? Se você tiver a outra pontinha do seu fio aqui, você vai fazer um nozinho e esconder. No meu caso, ó, eu vou fazer assim. Ih, escapou. Vou fazer um pontinho de costura e esconder o restinho, né? Porque aqui eu sei que vai... desfiou tudo. Sei que vai ter cabelinho, que não vai ficar evidente, então não vai ter problema nenhum. E do mesmo jeito você vai fazer lá do outro lado da orelhinha, tá? Dá as duas voltinhas, 2 ou 3 voltinhas e faz o arremate que você precisa fazer. O arremate não, faz os pontinhos de crochê e depois você arremata. Tá, ó, aqui. E posso finalizar escondendo o fio e cortando o excesso, tá, ó. Não ficou nem cicatriz, mas se ficasse, o cabelinho iria cobrir. Uma orelhinha pronta, só fazer do mesmo jeito lá do outro lado. E agora, gente, que a cabecinha tá pronta, o próximo passo é fazer a fixação da cabeça no pescoço, tá? Então, é um jeitinho bem simples mesmo, não tem nenhum segredo. Você vai pegar um pedaço de fio e vai passar pelo pescoço, né? Deixa as duas extremidades do mesmo tamanho, passa várias vezes, 3, 4 vezes em pontos diferentes aqui na cabeça, aqui no pescoço. Então, ó, você vai por um ponto, vamos supor que eu tô com fio aqui, vai para um ponto e volta pelo outro. Fica feio, tá? E não tem problema porque vai ficar totalmente escondido. Mas é isso que vai fazer, né, ficar bem fixo essa cabeça ao pescoço, tá? A gente dá várias voltas aqui por dentro, tá vendo? Ó, passa num ponto, volta por outro diferente e faz isso com as duas pontas dos fios, né? Você vai ter uma ponta para cada lado, então você vai fazer esse vai e volta com uma ponta, depois você vai fazer esse vai e volta com outra ponta. Com uma das pontas, você vai sair deste lado do anel mágico, né? Deste ladinho do anel mágico, e com a outra ponta você vai sair deste lado do anel mágico. Saindo desse lado, puxa, né? Puxa aí esse fio para encaixar direitinho o pescoço, para não ficar nenhuma sobra de fio aqui dentro, para não correr o risco da cabeça ficar se movendo para cima e para baixo, certo? Puxa bem, deixa ela bem justinha na cabeça. E amarra, não tem problema em ficar feio aqui em cima, porque aqui você vai colocar cabelo, tá bom? Então vai ter a colagem do cabelo, vai ter a costura do cabelo aqui em cima e qualquer cicatriz aqui vai ficar escondida. E é isso, gente. Tá pronta aí a atualização da Maria Alice para você, né? Agora todos os outros passos, como a primeira parte do corpo, cabelo, roupinha, é a mesma da Maria Alice, né? Eu só fiz a atualização do corpinho mesmo com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, para atualização do sapatinho. Ó. Percebe que eu só fiz em 2 cores para ficar mais simples, tá? Então você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez para as 4 primeiras carreiras, tá? Eu vou deixar as 4 primeiras carreiras escritas em algum lugar aqui no vídeo, tá bom? Então você repete essas 4 carreiras que são iguais da versão anterior para essa. O que eu vou fazer agora é que vai mudar um pouquinho, tá? Então a gente vai trabalhar em BLO, tá bom? E vai trabalhar, continua com essa cor marronzinha que eu tô fazendo aqui, e a gente vai trabalhar em BLO 11 pontos baixos, 14 meio ponto alto e 11 pontos baixos, tá? Também vou deixar escrito aqui em algum lugar para que você não se perca, tá bom? Então, ó, 11, 14 meio ponto alto e 11 pontos baixos para fechar, sempre em BLO. E quando você terminar essa carreira de BLO, olha, você pode cortar o fio e arrematar, tá? Então, temos essa partezinha pronta. Agora, o que a gente vai fazer aqui é uma carreirinha de pontos baixíssimos, usando essas alcinhas aqui disponíveis. Então, você vai
entra aqui atrás, né? Sempre atrás, porque se ficar alguma cicatriz, fica aqui atrás. Vou pegar o próximo aqui que tá mais fácil, ó. Achei que tava, mas não tá, né? Pontinho apertado da dona aqui. Então, ó, você vai aqui e vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Aqui, ó. Começa o primeiro assim, vai para o próximo, faz o ponto baixíssimo. Eu peguei os piores pontos para mostrar, né? Agora sim, passou. Tá bom? E quando terminar essa carreira de pontos baixíssimos, você pode cortar o fio também e arrematar, que depois a gente vai trabalhar com outra cor, tá bom? Então, gente, vocês já entenderam, né? Tá difícil aqui nessa posição para segurar, para ficar embaixo da câmera, mas é uma carreira de pontos baixíssimos utilizando essas alcinhas aqui disponíveis. E agora, gente, desculpa, com o fio na cor branco, a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos. Essa é a carreira de número 6, tá? Uma carreira de pontos baixos em BLO. Então, você vai inserir o fio aqui atrás, sempre atrás, né? Para não deixar cicatriz na frente, ó. Uma correntinha para segurar o fio e neste mesmo ponto você vai fazer o primeiro ponto baixo, tá? Então, vai fazer uma carreira, a carreira de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 pontos baixos em BLO. Bom, vou fazer aqui e já volto com você. E assim, gente, ó, depois de fazer essa carreira de pontos baixos aqui em BLO, a gente continua o sapatinho da mesma forma que ele era antes, tá? Então, vou fazer aqui a carreira 7, a carreira 8, duas carreiras de pontos baixos, 36 pontos baixos, que eu vou deixar escrito aí para vocês, tá? Depois, uma diminuição, 7 pontos baixos, per 4 vezes, uma diminuição em 2 pontos baixos, uma diminuição em 9 pontos baixos, que é a penúltima carreira, e a última carreira, 6 pontos baixos, um meio ponto alto, 7 diminuições em ponto alto e 8 pontos baixos, tá bom? Então, assim a gente termina a atualização do sapatinho da Maria Alice. Deixa tudo escrito para que você não se perca, tá bom? Não preciso repetir porque é exatamente a mesma coisa. O que era diferente eu fiz aqui com vocês. Então, vamos lá para as atualizações que eu fiz no vestido, tá? Se você quiser fazer do jeitinho que eu fiz aqui, você vai fazer até a carreira de número 12 igual, tá? Então, carreira, até aqui, ó, é a carreira de número 12 igualzinho, tudo na cor lilás, tá? Aonde eu mudei? A partir da carreira de número 13. Então, eu fiz a carreira 13, 14 e 15 em amarelo, ok? Igual, gente, receita igual, não mudou a receita nessa parte. Eu só troquei a cor aqui para fazer essa parte que a gente coloca aqui, a cordinha para amarrar na cintura, da mesma cor, o vestido da mesma cor da cordinha. Foi só isso. Então, ó, até a carreira de número 12, tô na cor lilás. Mudei aqui para amarelo na carreira 13, 14 e 15. Quando eu terminei a carreira de número 15, eu voltei a trabalhar com lilás. Tá bom? Então, igualzinho, não mudou nada essa. Então, aqui você fez as 3 carreiras em amarelinho, vamos colocar assim na segunda cor. Você volta a trabalhar com a cor principal do vestido na carreira de número 16, tá? Então, você vem trabalhando com a cor principal do vestido até a carreira de número 32. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho as carreiras retas. Eu fiz 13 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Que foi da 20 até a 32, tá bom? Então, ó, carreirinha de ponto sobre ponto normal. Eu fui mudar a cor na carreira de número 33. Na carreira de número 33, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto ainda, em meio ponto alto, tá? Em amarelo, tá? O que mudou foi agora, ó. Eu fiz uma carreira de ponto alto cruzado, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de acabamento, tá bom? Então, até aqui é a mesma coisa, na cor principal, até a carreira de número 32. Na carreira de número 33, eu comecei a trabalhar com amarelo, fiz uma carreira de ponto sobre ponto, tá? O diferente tá aqui, que eu vou fazer
mostrando para vocês como a gente faz esse ponto alto cruzado, para quem já é aí amigurumeira, para quem já sabe fazer crochê, sabe muito bem como que faz o ponto cruzado. Para quem ainda não tem a prática nesse ponto, eu vou mostrar como faz, tá bom? Então, ó, essa carreira de ponto alto cruzado é a carreira de número 34, tá? 33 começo em amarelo, ok? Ponto sobre ponto, não tem nenhuma diferença do que eu tinha feito para cá. E 35 cruzado, 34 cruzado, 35 ponto baixo e 36 o ponto de acabamento. Então aqui eu fiz uma basezinha em meio ponto alto para simular o que a gente tem aqui no vestido, tá? Vou fazer aqui, ó, essa parte vai te mostrar o meio ponto, o ponto alto cruzado em outra cor, mas fique claro que eu fiz em amarelo, mas só para ficar demonstrado mais fácil no vídeo para você, tá bom? Então eu vou iniciar aqui no primeiro pontinho da carreira de número 34, eu vou fechei a carreira com ponto baixíssimo, né? Então, eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, tá? Imagina aí que você tá trabalhando no vestido, ó. 1, 2, 3 correntinhas para começar a carreira de número 34. Para fazer agora o detalhe do vestido na barra, que é o ponto alto cruzado. Eu vou pular um ponto de base, venho no próximo, ó. Aqui é o ponto das correntinhas. Pulei esse ponto, venho nesse aqui e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha e volto neste ponto alto que eu pulei, nessa ponto de base que eu pulei e faço o ponto alto cruzando em cima do outro. Ó, cruzei aqui em cima e fecho meu ponto alto normal. Tá? Que vai fazer esse xizinho aqui na frente do seu trabalho. Vou fazer o próximo ponto alto cruzado. Ó, laço a minha agulha, salto este ponto de base, né? Pulo este ponto, venho neste aqui, no próximo, no segundo disponível, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto neste ponto aqui que eu pulei e faço o ponto alto cruzando em cima do anterior. Tá? Fazer mais uma vez aqui, ó. Então, ó, 2 pontos disponíveis, que é onde eu vou trabalhar, certo? 1, 2. Laço a minha agulha, salto primeiro, vou no segundo, faço ponto alto. Laço a minha agulha, volto neste aqui que eu pulei e faço ponto alto. E vou fazer assim até terminar a carreira, tá? Então, essa é a carreira de número 34, que a gente trabalha, né, ponto alto cruzado. Fez toda a volta, não tem um ponto alto para cruzar em cima, faz um ponto alto sozinho, não tem problema, tá? Se para você sobrou só 2 aqui, ó, não dá para deixar cruzado, ó, outra coisa importante, vamos lá. Se para você sobrar só 2 pontinhos, faz 2 pontos altos normal. Pra gente terminar retinho aqui no final, tá? Então, ó, vamos supor que chegou lá no final, sobrou só 2, faz 2 pontos altos. Não vai dar muita diferença, não vai ficar feio. Desculpa. Desculpa, gente, por favor. Não vai ficar feio, não vai dar diferença, vai ficar tranquilo, tá? Se sobrou para você 3 pontinhos, faz o ponto alto cruzado e neste terceiro aqui você faz um ponto alto para finalizar. Se sobrou só um pontinho, um ponto alto perfeito, lindo, maravilhoso. Beleza? Só pra gente não deixar, ó, o cruzado finalizar. A gente começou com 3 correntinhas simulando um ponto alto e a gente vai terminar com um ponto alto no final, tá bom? Então, essa é a carreira de número 34. A carreira de número 35, você vai fazer... Fechou a carreira de número 34 com pontos baixíssimos, você vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Pontos baixos aqui, que é a carreira de número 35. A carreira de número 36 é a carreira de acabamento, que eu vou mostrar para vocês.
Então, para fazer a carreira de acabamento, eu dou sugestão de 3 jeitos para você fazer que vai ficar super bonitinho. A mais simples de todas, vamos supor, né, que esse aqui é minha carreira de pontos baixos, tá? Essa última, a carreira de número 35. Imagina aí que eu tô com uma carreirinha de pontos baixos, estou no meu vestido, carreira de número 35 pronta, vou fazer a carreira de número 36. A gente vai aqui, ó, fechou o pontinho aqui, certo? Pontinho baixo com a carreira de pontos baixos com um ponto baixíssimo, tô nessa situação aqui. O que que a gente faz? Uma das formas mais simples de dar um acabamento é fazer uma carreira de pontos baixíssimos, certo? Ó, pontos baixíssimos. Faz aqui, carreira de número 36, uma carreirinha de pontos baixíssimos que fica um acabamento simples, mas bem acabado, certo? Uma outra sugestão para você, fazer uma carreira de um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E faz assim por toda a volta, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Já dá um acabamento um pouquinho mais rendado, mais diferenciado e fica maravilhoso. Simples e muito bonito. Agora, esse acabamento aqui que eu fiz, ó, para ficar desse jeitinho, como que faz? Eu vou fazer como se fosse um ponto baixo, só que antes de terminar o ponto, eu faço essa volta com o fio na minha agulha, ó, e fecho o ponto. Ó, inicio o ponto baixo e antes de finalizar, eu dou uma volta com o fio na minha agulha e fecho o ponto. Então, você tem esses 3 modos para escolher. Se você estiver muito cansada já de fazer esse vestido, faz uma carreira de pontos baixíssimos que fica legal. Se você estiver só um pouco cansada, faz a carreira de pontos baixíssimos e uma correntinha que fica lindo. Agora, se você tá achando esse vestido lindo e quer deixar ele ainda mais bonito, faz assim, uma carreira de pontos baixos e antes de finalizar, você dá a volta com o fio na sua agulha, tá? É mais trabalhoso, mas dá um efeito super bonito. Então tá aí, ó, a diferença dos 3 acabamentos para você. Pontos baixíssimos, ponto baixíssimo com uma correntinha depois, que dá um efeito super bonitinho. Eu gosto muito de finalizar desse jeito. E aqui um pontinho um pouquinho mais elaborado, mais trabalhoso, mas que dá um efeito super bonito. E agora é com você. Você escolhe como você quer finalizar o seu vestido. Eu fiz dessa forma aqui, tá? Ficou com esse efeito. Olha como fica bonitinho, né? Então, só retomando aqui, ó. Meio ponto alto, ponto alto cruzado, ponto baixo e a carreira de acabamento, tá? Então, carreiras de número, deixa eu só retomar aqui. 33, 34, 35 e 36. E assim eu finalizei o vestido aqui na barra. O resto, gente, é tudo igual. Não muda nada, nada, nada. Né? Carreiras retas de ponto sobre ponto. Só troquei a cor e fiz aqui um flu-flu extra, tá? Uma firula extra aí pra vocês, tá bom? E é isso. Essa foi a atualização que eu fiz no vestido. E ficou, né? E aí você coloca uma combinação de cores bem assim, né? O verde combina bem, um verde clarinho fica lindo com lilás. O amarelo com lilás fica bonito. O amarelo com branco fica maravilhoso. Tudo com branco, né? O azul com branco, o amarelo com branco, o rosa com branco. O branco vai com tudo. Uma outra combinação que eu acho muito legal é o amarelo com o rosa. Fica lindo, maravilhoso. O azul com um verde bem clarinho, tipo verde eucalipto, verde folha, também fica lindo. Então, aí você vai, né, o salmão com o branco. Nossa, fica maravilhoso. Enfim, aí você usa o que você tem de disponível de fio, o seu gosto, o gosto da criança. Isso tudo tem que levar em conta, né? Então, faça aí o seu vestidinho. Se você quiser incrementar esse vestido, deixa a tua criatividade solta, incrementa esse vestido, faz do jeito que você gostaria de fazer, arrisca, né? Faz aí as modificações que você gostaria para deixar ele do seu jeitinho, com o seu toque final, tá bom? E agora,
Só falta mostrar como que eu fiz aquele lacinho para vocês, que é a coisa mais simples do mundo. Enfim, vamos lá, vamos fazer o lacinho. Então vamos lá para fazer esse lacinho que eu fiz aqui na cabeça. É ridículo de fácil, gente. Você vai, ó, vou trabalhar com o mesmo fio, ó, desmanchei, que eu estava demonstrando o vestido para vocês, né? O fio não é barato, a gente tem que reutilizar sempre. Então vamos aqui, ó. Eu vou fazer aqui 17 correntinhas, tá? Então, ó, comecei aqui com nó corrediço, vou fazer 17 correntinhas. Então, aqui, depois de fazer as 17 correntinhas, você vai pular a primeira correntinha e vai voltar fazendo 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 16 pontos baixos aqui nessas correntinhas. Então, aqui, terminei a primeira carreira, 16 pontos baixos, vou virar o meu trabalho e vou fazer 16 pontos baixos para a segunda carreira. E você vai fazer do mesmo jeito até a carreira de número 4, tá? Então, essa aqui é a carreira de número 2, ó. 16 pontos baixos aqui. Vai chegar aqui no final, vai virar o trabalho, vai fazer a carreira de número 3. Chegou aqui no final, vira o trabalho, faz a carreira de número 4. Sempre do mesmo jeitinho, sem tirar nem pôr, tá? Então, são 4 carreiras de 16 pontos baixos. E aqui, quando você terminar essas 4 carreiras, o que você vai fazer? Você vai, ó, juntar as duas pontinhas e vai fazer aqui 3, 4 pontinhos baixos para unir essas duas abas, tá? Então, ó, fechando aqui essas duas abinhas. Faz 4 pontinhos para acompanhar a quantidade de pontos que você tem na peça e pronto, tá? Então, aqui, ó. Essa parte que ficou mais volumosinha aqui, você vai virar, né? Corta o fio e arremata todas as pontas, tá? Você vai virar isso aqui, ó, e deixar essa parte pro lado de dentro, que é a parte que você fechou aí com pontos baixos. Beleza? Fez isso, né? Tá tudo arrematado aqui, beleza? Tudo arrematadinho, tudo prontinho. E agora, o que a gente vai fazer? Uma cordinha de correntinhas. Então, eu vou fazer aqui uma cordinha de correntinhas na outra cor, só para você ver que é a coisa mais simples, tá? Então, eu vou fazer aqui uma cordinha de 60 correntinhas. Tá bom? Vou fazer aqui em off e já volto. 60 correntinhas. Então, estamos assim, ó, 60 correntinhas, você vai terminar, cortar o fio, ó, e puxar bem aqui pra firmar esse nó, tá? Do outro lado, faz a mesma coisa, ó. Aí, você pode até cortar mais rente. Pra te dar um pouquinho mais de segurança, coloca um pinguinho de cola na pontinha, tá? Mas nem é necessário, se você já puxou daquele jeito ali, ó, esquece que não sai. Então, aqui, tá tudo arrematado, tá, gente? Ó, vocês estão vendo tudo arrematado, tudo bonito, maravilhoso, certo? Tudo lindo, maravilhoso. O que você vai fazer com essa cordinha? Amarrar no meio. Olha, que coisa mais ridícula de simples, né? Você amarra aqui no meio e depois você vai dar uma ajeitadinha no laço, tá? Então, ó, amarrei. Tenta deixar as duas pontas do mesmo tamanho, né? As duas sobras do mesmo tamanho, ó. Amarra, puxa. Dá um outro nozinho aqui para não desfazer de jeito nenhum. Né? Deixa aí os dois lados iguais. Você vai abrir assim, ó. Porque é um laço pequenininho, né? Então, a gente precisa dar um pouquinho de forma para ele. Então, você abre aqui as laterais. Dá uma puxadinha assim pros lados. E tá pronto. Olha que coisa mais fofinha, né? Mais bonitinha. Que aqui tá de duas cores. Então, não fica uma coisa tão harmoniosa. Se bem que não ficou feio, não. Ficou legal também. Ó, dá uma puxadinha, dá uma fofadinha e tá pronto o laço. Foi isso que eu fiz para esse aqui, tá? Só tá um pouquinho mais aberto. Deixa eu ver se com uma caneta abre mais. Assim. Aí. Desse jeito. Tá bom? Então, tá aí o lacinho também pronto. Agora, só amarrei mesmo no topo das mechas. Foi só amarradinho, simples, no topo das mechas. Gente, então é isso. Eu fiz toda a atualização, mostrei para vocês tudo que eu fiz de diferente nessa Maria Alice, né? Ficou muito bonito, o resultado ficou bem legal.
É uma boneca super versátil, fácil de fazer e diferenciada. Então, vale super a pena você também fazer deste modo. Criança adora essas coisas, né? Faz roupinhas de tamanho não. Faz roupinhas diferentes. A gente tem uma jardineira para Maria Alice aí no canal. É a mesma coisa, como vocês viram, ó, o vestido serve exatamente nela, do mesmo jeitinho. A jardineira também vai servir neste modelo. Então, faz aí roupinha para trocar, né? Diversifica aí o seu portfólio e vamos fazer crianças felizes com uma boneca tão bonita assim. Um beijo enorme no seu coração, gratidão por estar aqui comigo, por me assistir. Aproveita, já deixa seu like, compartilha esse conteúdo, né? Se você ainda não é inscrito, poxa vida, gente, se inscreve aí, né? Dá essa força pra Tati aqui, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!